Um cidadão exemplar, ativista político e ainda tinha uma boa fama inabalável. Recebeu o título de cidadão do ano na sua comunidade e até pousou para foto com a então primeira-dama dos Estados Unidos. Era um cara prestativo, muito brincalhão, até se fantasiava de palhaço nos eventos beneficentes. Um cara gente boa, né? Só que não era bem assim. Aliás, ele não era nada assim. De 1972 a 1978, ele agiu sem levantar nenhuma suspeita. Hoje a gente vai falar sobre John Wayne Gacy, o palhaço Pogo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e esse é o LEF Livros e Fatos. E antes da gente continuar esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like pra mim. E agora, vamos lá? Direto pro vídeo. John Wayne Gacy nasceu no dia 17 de março de 1942 em Chicago, nos Estados Unidos. Ele era o segundo dos 3 filhos do casal John Stanley e Marion Robinson. Gacy tinha 2 irmãs. Ele era o único menino e era muito apegado com a mãe e com as 2 irmãs. O pai era alcoólatra e bem violento, e era rotina na casa o pai agredir fisicamente e moralmente a esposa e os 3 filhos. Ele sempre foi uma criança considerada obesa, e ao longo da sua infância e da adolescência, Gacy fazia de tudo para deixar o pai orgulhoso. Mas nada que ele fizesse o pai aprovava ou elogiava. Muito pelo contrário, sempre o pai tratava ele de forma agressiva, era severo demais com ele. Xingava o filho porque ele sempre estava junto da mãe e das irmãs, ajudando com os afazeres domésticos, e aí que o pai batia para valer mesmo. Não precisava de muitos motivos para Gacy apanhar. Uma das irmãs dele chegou a comentar que John aprendeu a segurar o choro desde bem criança, e a mãe sempre tentava proteger o filho, mas nem sempre conseguia. E aí o pai xingava, dizendo que ele era o filhinho da mamãe e que quando ele crescesse ele não seria um homem de verdade. Quando tinha 9 anos, Gacy foi molestado por um dos colegas de seu pai, e ele nunca contou nada para ninguém, porque ele tinha medo de ser chamado de homossexual, principalmente pelo pai. E talvez foi esse relacionamento difícil entre o John e o pai que acabou fazendo com que John Gacy sentisse amor e ódio pelos homens que cruzassem seu caminho pelo resto de sua vida. 2 anos depois desse abuso, Gacy caiu e bateu a cabeça, formando um coágulo de sangue que só foi descoberto e tratado 5 anos depois. Aos 18 anos, Gacy se mudou para Las Vegas e arrumou um emprego numa funerária. E como ele era muito pobre, ele dormia no emprego e numa das noites ele ficou sozinho com um cadáver de um adolescente. E Gacy acabou abusando sexualmente do cadáver. E aí ele decidiu abandonar o emprego. Ele ficou nesse emprego por apenas 3 meses. Ele ligou para sua mãe e pediu para voltar. O pai autorizou e ele voltou a morar com os pais. Estudou, arrumou um emprego numa loja de calçados e, como ele teve um bom desempenho como vendedor, ele foi transferido para Springfield para ocupar o cargo de gerente, onde ele conheceu Marilyn, com quem ele se casou em setembro de 1964, aos 22 anos de idade. Logo depois do casamento, o seu sogro rico comprou 3 franquias de uma famosa rede de frangos fritos e ele passou a administrar essas franquias para o sogro. E a partir daí, Gacy se tornou um cara bem-sucedido, um bom pai de família. Eles tiveram 2 filhos, o Michael e a Christine, e até o seu pai veio pedir desculpas, dizendo que estava errado sobre a homossexualidade do filho. Só que nada disso mudou o que John Wayne Gacy era de verdade. Bom, Gacy acabou criando um tipo de bar no porão da sua casa. Ele convidava os funcionários, que eram na maioria adolescentes, e levava para tomarem cerveja. E eles iam, porque eles viam ali uma oportunidade de beber antes de completarem 21 anos,
como exige a lei americana. Só que o problema é que não parava aí. Gacy embebedava os garotos e os molestava sexualmente. E um desses garotos acabou contando para os seus pais, que denunciaram Gacy, e ele foi condenado a 10 anos de prisão. Mas ele cumpriu apenas 18 meses e foi liberado por bom comportamento. Sua esposa, claro, pediu divórcio e com os filhos foram morar numa cidade onde ninguém sabia da fama de molestador de John Gacy e muito menos da sua ficha suja na polícia. Gacy voltou para Chicago, pegou um empréstimo com a mãe, comprou uma casa no condado de Cook, na West Summerdale Avenue, 8213, endereço que o condado de Cook jamais iria se esquecer. Gacy trabalhava fazendo bico em restaurantes e, algum tempo depois, ele se casou novamente com uma antiga namorada do colégio e logo depois do casamento, ela, com suas 2 filhas de um outro casamento, foram morar na casa de Gacy. E em seguida, ele começou o seu próprio negócio na construção civil, que se tornou uma empresa lucrativa, deixando Gacy com uma boa situação financeira. Era um marido dedicado, tratava muito bem as enteadas, era um bom vizinho, sempre com a casa aberta para as festas, para as reuniões e ainda recebeu o título de cidadão do ano na sua comunidade. Mas, como eu falei para vocês, Gacy era o que era e isso não mudava. Ele continuou a molestar os garotos sexualmente. Um deles chegou a fazer uma denúncia, mas depois ela foi retirada porque o garoto não compareceu no tribunal. Depois, um outro garoto recebeu um bom pagamento para não ir à polícia e um outro, que era seu funcionário, foi até a sua casa e deu uma surra em Gacy. E aí foi difícil segurar os rumores. E para disfarçar, Gacy se juntou aos Jolly Jokers, um grupo beneficente de empresários que se vestiam de palhaço para animar as crianças nos orfanatos, nos hospitais e nos eventos de caridade. E assim surgiu Pogo, o palhaço assassino. E eu realmente não consigo imaginar como esse palhaço da foto animava as crianças. Mas tem gosto para tudo. Vamos lá. Ele acabou se divorciando de novo, mas continuou sendo um cidadão exemplar. Ele se tornou líder da defesa civil da sua cidade, tesoureiro do Partido Democrata de Cook County e foi nomeado o Homem do Ano de Cook County em 1978. No mesmo ano, ele tirou uma foto com a então primeira-dama Rosalynn Carter. Mas foi em janeiro de 1972 que Gacy fez sua primeira vítima fatal, seu funcionário Timothy McCoy. Gacy o esfaqueou até que ele perdesse a vida e o escondeu num vão entre o chão da casa e a terra. A partir daí, ele criou o seu modus operandi. Ele atraía os adolescentes ou adultos homens para sua casa, prometendo trabalho na sua construtora ou oferecendo bebidas, talvez drogas. Já ali na casa, ele conversava e levava a conversa para o hobby dele de palhaço e pedia para mostrar o truque das algemas. E os rapazes aceitavam, ou por estarem drogados, bêbados, ou mesmo para agradar o futuro chefe, sei lá. Ele tampava a boca da vítima com a própria roupa íntima da vítima e ali mesmo ela era violentada e torturada, às vezes por horas. Depois ele tirava a vida da pessoa e escondia embaixo do chão no porão da sua casa. E quando não eram as algemas, ele usava o truque da corda, colocando a corda no pescoço da vítima, que era estrangulada até perder a vida. E ele já chegou até a se fingir de policial, usando roupa e distintivo, e tirava a vida das vítimas dentro do carro e depois jogava o corpo em qualquer lugar isolado. Chegou uma hora que não tinha mais lugar embaixo da casa de Gacy para colocar mais corpos. Aí ele passou a jogar os corpos num rio que tinha ali nas proximidades. O caso começou a chamar a atenção da polícia quando um menino de 15 anos chamado Robert saiu para uma entrevista de emprego na construtora de Gacy e
desapareceu. A mãe do menino foi até a delegacia e contou para os policiais que já relacionaram o caso com outros desaparecimentos na região que tinham o mesmo perfil. A polícia foi até a casa de Gacy e ficaram desconfiados. Aí começaram a acompanhar a rotina dele e foram investigar a vida de Gacy. E, para surpresa deles, descobriram que ele já tinha tido uma condenação por abuso sexual e também descobriram que outros jovens funcionários da sua construtora estavam desaparecidos. Pogo, o palhaço, começou a zombar da polícia quando ele percebeu que os policiais estavam de olho nele. Ele até chegou a apostar uma corrida com o carro da polícia e foi aí que ele falou a famosa frase: até um palhaço consegue escapar da polícia. Mas essa graça toda acabou. Quando os investigadores foram à casa de Gacy, a princípio não encontraram nada, mas eles sentiram um odor forte de carniça que deixou os policiais desconfiados. E foi o suficiente para que eles pedissem um mandato judicial e começassem as buscas pela casa. E aí eles encontraram sedativos, algemas, livros sobre homossexualismo, instrumentos para jogos sexuais, uma arma, drogas e alguns objetos que provavelmente não eram de Gacy. E quando chegaram no porão da casa, começaram a cavar e descobriram um cemitério embaixo da casa, cheio de ossadas. 29 corpos foram levados ao Instituto Médico Legal e foram identificados. 29 famílias arrasadas. Ele ainda indicou a localização de outros 4 corpos que estavam em lugares isolados, incluindo o de Robert. O julgamento dele começou no dia 6 de fevereiro de 1980, mas Gacy nunca colaborou, por isso não foram encontradas as outras vítimas, e até hoje não se sabe ao certo o número exato das vítimas de Gacy. No tribunal, seus advogados alegaram que ele sofria de graves distúrbios mentais, mas os relatórios da perícia descartaram essa hipótese. A prova mais forte foi o depoimento de Jeff Ringo, um rapaz que conseguiu escapar de Pogo. Ele disse que conheceu Gacy na rua e ele ofereceu drogas. Ele aceitou e entrou no carro de Gacy, que cobriu o rosto dele com um lenço molhado com um sedativo, e ele ficou inconsciente e só acordou depois sozinho na beira de uma estrada. No dia 13 de março de 1980, Gacy foi julgado, culpado e condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte pelos assassinatos de 33 homens. Mas imagina-se que pode chegar a 50 vítimas. Gacy foi entrevistado por vários psiquiatras que o consideraram mentiroso patológico, esquizofrênico paranoico e sociopata. Na prisão, Gacy ficou famoso por não ter vergonha de contar seus crimes à imprensa. Na sua cela, ele começou a pintar quadros, no mínimo, perturbadores de palhaços, inclusive pinturas dele mesmo vestido de Pogo. E acreditem, esses quadros foram vendidos por valores altíssimos. Um deles chegou a ser vendido por $20 mil. Quem será que comprou? Depois de 14 anos no corredor da morte, no dia da sua execução, ele pediu como última refeição frango, camarão, batatas fritas e morangos frescos. Perto de Gacy completar 53 anos, na câmara para execução da sua pena, ele falou suas últimas palavras: "Kiss my ass, vão para o inferno, vocês nunca saberão onde estão os outros corpos." John Wayne Gacy, o palhaço assassino, recebeu a injeção letal em 00:58 do dia 10 de maio de 1994. Ele foi declarado sem vida. Na porta da penitenciária, várias pessoas usando camisetas com a frase "Sem lágrimas para o palhaço" comemoravam a execução. Gacy parecia não ter se arrependido de nada do que fez durante a sua vida. Sua história rendeu documentários e várias obras, entre elas os filmes
To Catch a Killer, lançado enquanto Gacy ainda estava vivo, Copycat, A Vida Imita a Morte, outro mais recente, Coringa, de 2019, que tem alguns sinais claros de Pogo, como por exemplo, as cores da maquiagem do Coringa, e um dos mais conhecidos, It, A Coisa, de Stephen King. O palhaço Pennywise do filme foi inspirado no próprio Pogo. Já assistiram? Se não assistiram, vale muito a pena. E também o livro Killer Clown, Retrato de um Assassino, lançado pela maravilhosa editora Darkside. Vale muito também essa leitura. E me contem aqui se vocês já assistiram algum desses filmes ou se vocês já leram algumas dessas obras inspiradas no Palhaço Pogo. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal. Obrigada por terem ficado comigo até agora e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!